Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane, nós vamos começar a nossa terceira aula sobre competitividade, onde nós vamos tratar a cadeia de valores e a vantagem competitiva. Dentro dessa temática da aula de hoje, nós veremos o que é a vantagem competitiva e o que é a cadeia de valor, como ela se constitui dentro das organizações, e de como nós podemos, quando eu digo nós, eu digo as empresas, né? De como as empresas elas podem atingir a vantagem competitiva desejada a partir da identificação da sua própria cadeia de valor, certo? Então, para isso, vamos ver o que é vantagem competitiva e o que é cadeia de valor. Nesse contexto, lembrem da nossa última aula, onde nós tratamos de vantagem, de estratégia competitiva e, consequentemente, vantagem competitiva, que não são a mesma coisa, tá? Em que nós vimos a vantagem de custo e a diferenciação, que são duas formas, duas estratégias competitivas que a empresa pode adotar. Ou seja, a empresa pode adotar a vantagem de custo, que é reduzir o seu custo e assim diminuir o preço dos seus produtos. E eu sempre que tiver oportunidade, eu vou bater nessa tecla, tá, pessoal? Porque quanto mais eu repetir, mais vocês vão lembrar e mais vocês vão acabar memorizando, aprendendo de fato esse conteúdo, tá? Então, a vantagem de custo, quando as empresas elas baixam seus custos, e aí elas conseguem ter uma vantagem sobre os demais concorrentes no preço final do seu produto. Ou na diferenciação. O que é a diferenciação? Quando eu consigo estabelecer o meu custo, ele é um custo mais elevado do que na vantagem de custo, porém, o meu produto ele possui um diferencial que vai aumentar a capacidade de atratividade do meu público-alvo, certo? Consequentemente, eu consigo praticar um preço final superior, maior do que da minha concorrência, certo? Bom, dito isso, pessoal, nós vamos entrar aqui na vantagem competitiva, tá? Vantagem de custo ou diferenciação, em que eu trago, Porter nos traz, né, que a vantagem competitiva ela não pode ser compreendida observando se a empresa como um todo, no geral. Não. É necessário nós observarmos cada setor da organização, cada setor que, que contribui de maneira estratégica para a empresa. Então, ele diz que ela tem a sua origem, né, a vantagem competitiva tem a sua origem nas inúmeras atividades distintas que uma empresa executa no projeto, na produção, no marketing, na entrega e no suporte do seu produto. Cada uma dessas atividades pode contribuir para a posição dos custos relativos de uma empresa, além de criar uma base para a diferenciação, ou seja, é necessário, quando eu for tratar de vantagem competitiva e de cadeia de valor dentro da organização, que eu observe cada setor da minha empresa, seja ele produção, seja ele marketing, seja ele a parte de entregas, o suporte ao produto, porque, como vocês vão ver agora na disciplina de gestão de processos, para quem está cursando o 7º semestre, vai ter está cursando gestão de processos comigo, e vai conseguir perceber que, que dentro das organizações nós possuímos diversos processos. Cada processo é composto de um conjunto de atividades. Essas atividades elas precisam ser obrigatoriamente racionais, coordenadas e também elas precisam ser delimitadas para que haja um entendimento racional da organização por parte dos próprios colaboradores que a compõem, para que eles entendam o que está sendo feito. Por isso que a gente diz que é racional, porque muitas vezes o trabalho é mecânico e acaba por ser automatizado, e não automatizado no sentido de ser feito com máquina, mas até mesmo a mão de obra humana, ela é tão mecanizada, tão automatizada em função dos processos que são feitos no dia a dia, muitas vezes nós não percebemos as falhas, nós não percebemos os gaps, nós não percebemos onde as organizações estão errando. E muitas vezes, quando elas erram, elas elevam os seus custos. E se eu elevo o meu custo e eu tenho uma estratégia competitiva de vantagem de custo, eu já não estou no alinhamento a minha produção ou a minha atividade fim, ela não está alinhada com a minha estratégia. Então, é sempre necessário as empresas terem noção daquilo que elas estão fazendo, de cada uma das etapas, das atividades que compõem os seus processos, para que no fim ela possa estar de fato atingindo a sua estratégia. Lá quando vocês fizeram o 5º semestre, quando fizeram o planejamento estratégico, dentro do plano de negócios de vocês, é justamente esse alinhamento
que os professores às vezes cobram, né, e dizem de vocês que necessita ter todo o plano. Quando eu elaboro todo um plano de negócios, eu preciso ter, a partir do planejamento estratégico, que é o primeiro item que eu elaboro dentro do plano de negócios, eu preciso que essa ideia de estratégia acompanhe toda a criação dos demais itens da empresa, que é plano de marketing, plano de recursos humanos, plano financeiro. Então, tudo precisa estar alinhado, certo? É essa a ideia da vantagem competitiva e do encaixe, né, da vantagem de custo ou da diferenciação dentro da estratégia da organização e dentro da estratégia, mas também dentro das atividades da organização. Bom, agora nós vamos falar sobre cadeia de valor, o que é, para que serve e como incrementá-la. Na aula de hoje, então, pessoal, eu vou apresentar para vocês a cadeia de valor como um instrumento básico para alcançar a vantagem competitiva nas organizações. É através da percepção da cadeia de valor dentro de uma empresa que eu consigo identificar esses pontos, né, como eu comentei com vocês, dos processos, das atividades de cada um dos setores, que eu posso melhorá-los, otimizá-los, adequá-los à estratégia da organização. E então, a partir desse entendimento e a partir dessa ação dentro de cada setor, eu posso dizer que a empresa ela tem uma vantagem competitiva diante das demais concorrentes no mercado. Então, para compreender a cadeia de valor, é necessário desagregar as atividades de relevância estratégica das empresas. Desagregar as atividades é isso, é perceber dentro de cada setor quais são o conjunto, qual é o processo, qual é o conjunto de atividades, né? Um processo é o quê? Um conjunto de atividades coordenadas racionalmente. Então, é isso. Eu perceber esse conjunto, essas atividades que compõem esses processos dentro de cada setor da minha organização. Tá? Principalmente aqueles que têm relevância estratégica para a empresa, verificando o comportamento dos custos e as fontes existentes, se eu quiser, né, para a minha organização uma vantagem de custo, ou potenciais de diferenciação, se eu adotar a estratégia de diferenciação, a estratégia competitiva de diferenciação. Assim, uma empresa ganha vantagem competitiva executando as atividades estrategicamente importantes de uma forma mais barata, é mãos que está ali, mas é mais, tá? Mais barata, se for vantagem de custo, ou melhor do que a concorrência, se for a diferenciação. Porque se eu tiver diferenciação do meu produto, ele, consequentemente, eu vou ter um custo maior dentro da minha empresa. Mas eu também vou poder praticar um preço de venda muito superior do que as empresas concorrentes do meu mercado. Certo, pessoal? Eu espero que esteja claro. Eu estou comentando, sim, mas infelizmente não tem como perguntar, né? Mas, se vocês quiserem depois de assistir essa aula, mandar um WhatsApp, se tiverem dúvidas, tá? Se quiserem esclarecer qualquer ponto, se quiserem comentar, inclusive, podem mandar o WhatsApp, tá? Dentro dessa ideia, nós temos um esquema que estabelece como funciona, como se compõe essa cadeia de valor proposta por Michael Porter aqui nesse livro, pessoal, da nossa disciplina, ó, Vantagem Competitiva, de Michael Porter. Então, ele propõe que existe um sistema de valores de uma empresa dentro de um único mercado. Então, quando eu falo em mercado, eu estou falando um conjunto de empresas do mesmo ramo, que não necessariamente atendem o mesmo público-alvo. Elas são do mesmo ramo. Por exemplo, Comércio de Santana do Livramento possui diversas lojas de sapato. Tá? Nós temos a Zona Franca, nós temos a Barateira Calçados, nós temos aqui a Paquetá, nós temos, não sei se é o Paquetá ainda, mas antigamente era Paquetá o nome. Nós temos a Bela Moda, temos a Pompeia, temos, meu Deus, tem uma variedade, Casa Guri, Palestina, tem uma série de, nem vou, porque eu não vou conseguir citar todas, são muitas, mas tem uma série de lojas que vendem calçados na nossa cidade, calçados, seja ele feminino, masculino, infantil, enfim, não importa. Elas vendem calçados. Elas podem vender outras coisas? Sim. Mas qual é a atividade, a função principal, o produto principal que ela comercializa? Calçados, tá? Então, dentro desse contexto, pessoal, nós temos um grupo de empresas dentro do comércio de Santana do Livramento que comercializa calçados. Essas empresas que comercializam calçados como seu principal produto, elas compõem um mercado. Essa é a ideia quando eu falo um sistema de valores de uma empresa dentro de um único mercado. Nós temos todo o comércio de Santana do Livramento com diversas empresas,
Mas um mercado específico é aquele que possui um segmento específico em comum. É um conjunto de empresas que possuem um segmento específico. Um conjunto, né, um segmento específico ou um produto específico no qual eles trabalham como produto principal ou serviço principal. Por isso, o conjunto de lojas que são concorrentes, elas concorrem entre si. Esse conjunto de lojas que comercializam calçados, elas concorrem entre si em um mercado isolado dentro do comércio de Santana do Livramento. Entendido? Bom, dentro dessa ideia, nós temos o papel do fornecedor, dos canais de distribuição e do comprador como fatores primordiais para agregar valor ao meu produto ou serviço até que ele chegue no cliente final. Então, o autor nos diz o seguinte, que os fornecedores, eles possuem cadeia de valores que criam e entregam os insumos adquiridos usados na cadeia de uma empresa. Os fornecedores não só entregam um produto, como também podem influenciar o desempenho de uma empresa de várias outras maneiras. Além disso, muitos produtos passam pela cadeia de valores dos canais a caminho do comprador, que também afetam a empresa e o comprador. Então, ou seja, como é que funciona essa questão do sistema de valores? Cada etapa no qual a matéria-prima ou o produto final ele passa dentro dessa cadeia de valor, ele vai agregando valor a esse produto ou serviço. Então, por isso é muito necessário que nós conheçamos todas as etapas da minha cadeia, não só interna à organização, que ali, como vocês viram, é necessário que a empresa conheça todos os seus setores de maneira profunda, seja marketing, seja produção, seja vendas, financeiro, enfim. É necessário? Sim, mas isso é interno. E externo, e as relações que eu tenho com o meu fornecedor, e as relações que eu tenho com o meu canal de distribuição. Quais são os canais de distribuição? São pontos de venda, é o próprio vendedor da empresa, da loja, da fábrica, ou empresas que distribuem o produto. Esses são, ou o próprio e-commerce também hoje em dia é um canal de distribuição. São esses canais de distribuição que agregam também valor ao meu produto ou serviço. E também tem o comprador, que vai perceber esse valor no produto ou serviço e vai disposto a consumir, a gastar o seu dinheiro ou não com o produto ou serviço que eu estou produzindo, certo? Esse é o papel da cadeia de valor e por isso ele traz esse desenho no momento em que nós temos uma empresa diversificada, né? E uma cadeia de valores onde eu tenho o meu fornecedor, aqui primeiro, né? O meu fornecedor, bom, aqui, o meu fornecedor, agregando valor, incrementando o valor à minha matéria-prima, ao meu insumo, no qual ele vai abastecer a minha empresa. Tem a própria empresa aqui criando valor, por exemplo, se é uma indústria ou até mesmo uma loja comum de roupas, ela vai agregar valor porque ela tem um determinado público específico no qual ela trabalha, ela se desempenha para atendê-lo. Então, aqui ela vai criar valor para esse produto ou serviço. E também tem a questão dos canais de distribuição. Quem é que eu vou utilizar para distribuir meu produto? É um vendedor da minha empresa? É um ponto de distribuição externo que não pertence à minha empresa, mas é terceirizado? Enfim, é a questão dos canais de distribuição ou e-commerce, até que esse meu produto, onde eu agrego mais valor ainda ao meu produto ou serviço, até que ele chegue no comprador. Essa é a lógica do sistema de valores de uma empresa de um único mercado, certo, pessoal? Lembrem que essa empresa aqui, ela compõe um mercado de empresas que possuem produtos, né, produtos ou serviços iguais ou semelhantes, né, substitutos, que nós veremos ainda dentro da nossa disciplina. Vamos relembrar, porque isso é matéria de microeconomia lá do terceiro semestre. Então, produtos substitutos, então vamos ver o poder que tem os produtos substitutos no mercado concorrencial. Então, eu tenho aqui essa empresa, ela participando de um mercado onde existem, né, como eu acabei de explicar, produtos similares ou substitutos aos meus. E ainda assim eu necessito agregar valor e me posicionar no mercado. De que forma? Como é que eu me posiciono no mercado? Através da vantagem de custo ou através da diferenciação? E é nesse momento em que eu estabeleço o meu posicionamento estratégico. Aí eu também vou entender isso, e isso vai
também ele vai, não é a palavra, não é respingar, mas ele vai transbordar também na minha cadeia de distribuição, nos meus canais de distribuição e, consequentemente, no meu comprador, certo? Onde esse comprador tem o papel de assimilar esse valor agregado dos fornecedores da empresa e dos canais de distribuição e decidir se ele está disposto a adquirir esse produto ou serviço pelo valor proposto. Certo, pessoal? Aqui eu trouxe alguns exemplos bem interessantes para nós contextualizarmos, tá? Que é o seguinte: a cadeia de valor de empresas em mercado, elas diferem, tá? Porque cada empresa vai ter uma cadeia de valor específica, certo? Eu tenho dentro da minha organização, por exemplo, eu não tenho o setor de marketing, eu não tenho o setor financeiro, eu não tenho o setor de custos, eu não tenho esse tipo de setor. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? Bem aleatório. Então, eu não tenho esse tipo de custo que vai ser agregado no meu produto, mas tem outras empresas que têm. Outras empresas concorrentes do meu mercado, que compõem o meu mercado concorrencial, que têm esses custos e que precisam passar. Ou seja, cada empresa tem a sua realidade e tem a sua forma de se colocar no mercado e de atuar no mercado. E é necessário que nós percebamos isso como futuros administradores. Muitas vezes nós vamos ocupar cargos em empresas que são totalmente diferentes umas das outras. Um ano vocês vão, para ingressar no mercado de trabalho, às vezes vocês vão entrar numa empresa que não tem muita estrutura. Depois, que bom que seja assim, né? Quero que seja assim para todo mundo. Vocês possam ir para empresas melhores, mais organizadas, mais estruturadas, que tenham setores específicos dentro da organização. Mas vai ter empresas que não têm, então a gente precisa saber que essas realidades elas existem, tá? Então, por isso, as cadeias de valor de empresas em um mercado, elas diferem, porque existem diferentes realidades dentro das organizações. Então, elas diferem refletindo suas histórias, estratégias e sucessos na implementação. Uma diferença importante é que a cadeia de valor de uma empresa pode divergir em escopo competitivo da cadeia de seus concorrentes, representando uma fonte potencial de vantagem competitiva. E de que forma elas podem se diferenciar dos seus próprios concorrentes? Eu trouxe 3 exemplos aqui, pessoal, muito interessantes, tá? O primeiro deles ali é quando as empresas elas querem se diferenciar nos seus concorrentes, atendendo através do atendimento de apenas um segmento em particular de mercado, tá? Elas querem atender, então, apenas um segmento em particular de mercado, ou seja, elas têm um público-alvo específico dentro do mercado delas, que é a... eu ia pausar aqui, pessoal, não vou pausar. Que é, no caso ali, a Levi-Strauss, que é a Levis, tá? Além de eles tentarem se destacar pela questão da diferenciação do produto, porque não é um produto comum. Quem já consumiu um produto leve sabe que são um produto leve e original, sabe que esse produto ele é um produto extremamente caro. Um jeans leves original deve estar hoje em torno de 500, 600 reais, tá? A qualidade é totalmente superior. Quem comprou nos anos 80 uma calça leves tem até hoje uma calça leves e pode ter surrado ela, que ele vai ter ainda, fez short, cortou, fez qualquer coisa, mas tem, porque ele tem uma qualidade, uma durabilidade muito superior às demais roupas que nós vemos no mercado. Então, além de eles trabalharem pela diferenciação, da estratégia competitiva deles ser a diferenciação, eles também têm a estratégia, né, de ser diferenciado dos seus demais concorrentes através do atendimento de apenas um segmento em particular do mercado. Depois nós temos ali o exemplo do McDonald's, que tem o escopo competitivo, né? O escopo competitivo é isso, é qual é a ideia que a empresa vai aplicar para se diferenciar dos demais concorrentes. E aí o McDonald's utilizou a ideia de ampliação ou estreitamento dos mercados geográficos. No caso do McDonald's, a ampliação dos mercados geográficos. Né? Para quem assistiu o filme aquele Fome de Poder, do McDonald's, vai ver, recomendo o filme, é super interessante para quem é estudante de administração, por ver aspectos de como
eles tiveram, os donos do McDonald's, de fato, né, os inventores tiveram as ideias, era mais ou menos como a cabeça do Taylor, do Frederick Taylor, o Ford, funcionando naquela época. Então, é muito interessante o vídeo, mas ao mesmo tempo a gente vê que eles têm que depois que a gente vê que os donos eles não queriam, eles queriam continuar com uma única loja e um sistema todo de fast food ali, super rápido, de atendimento, em poucos segundos, funcionava. Mas aí quando teve a interferência, né, do hoje dono do McDonald's, a ideia dele foi expandir, foi ampliar, alcançar outros mercados, né, geograficamente, ampliar geograficamente o seu mercado, criando novas franquias em outras cidades e no mundo. Então, a gente vê que é uma estratégia de ampliação, é um exemplo, né, de ampliação dos mercados geográficos. Depois, nós temos ali também como uma estratégia, né, como uma estratégia de escopo competitivo, é a inter-relação com a concorrência em mercados com cadeias de valores relacionadas, ou seja, quando eu percebo que existem outras empresas que compõem o mesmo mercado que eu componho, e eu enquanto organização, é, escolho trabalhar de maneira cooperativa ou relacionada, interrelacionada, como diz ali. Eu trouxe aqui o exemplo do RIG e do Peruso, porque eles são empresas diferentes, tá? Isso não quer dizer fusão de empresas, como diz no livro. Não quer dizer fusão de empresas. Quer dizer que essas empresas elas escolhem trabalhar juntas, relacionadas, porém, cada empresa é uma empresa. O RIG continua sendo o supermercado RIG, o Peruso continua sendo o supermercado Peruso em Bagé, mas eles têm eles compram juntos, eles compram em rede, porque aí eles aumentam o poder de barganha deles junto aos fornecedores, porque eles compram maior quantidade de produtos para abastecer os seus supermercados. Então a gente vê que também é uma estratégia é uma estratégia competitiva a trabalhar com o nosso concorrente. A gente vai ver não só esse exemplo aqui, mas também exemplos de cooperação, exemplos de trabalhar, até mesmo de clusters, redes de negócio, empresas que trabalham em conjunto em função de obterem uma vantagem competitiva dentro do mercado que elas ocupam, certo? Então, esses são alguns exemplos de diferença, de formas das empresas, né, se posicionarem no mercado para obter vantagem competitiva, adotando diferentes estratégias. Não existe uma receita pronta de estratégia para nenhuma empresa. O que existe é eu olhar para dentro da minha empresa, olhar para a minha cadeia de suprimentos, né, no meu supply chain management, olhar para a minha cadeia de suprimentos. Quem é meu fornecedor? Que valor ele agrega ao meu produto? Que é isso que aquela figura anterior nos disse, nos mostrou. Quem é meu fornecedor e que valor ele agrega à minha matéria-prima, aos meus insumos? Quem são os meus canais de distribuição? Que valor eles agregam ao meu produto? E será que, além do valor que o meu fornecedor agrega, eu agrego e mais os canais de distribuição agregam, será que lá na ponta eu vou ter um comprador disposto a, a, a pagar, a consumir o meu produto ou serviço com esse valor agregado? Isso vai depender da minha estratégia competitiva. O que a minha empresa comporta? Ela comporta vantagem de custo ou diferenciação? Eu tenho capacidade produtiva para diferenciação? E para vantagem de custo? Eu consigo fazer um negócio escalonável o suficiente para que possa atender a demanda? É isso por isso nós precisamos olhar para os processos internos, para as atividades internas e externas. Internas são todos os setores da empresa, os processos, as atividades, microatividades da empresa. E externos, fornecedores, canais de distribuição, os compradores, certo? Então, são pontos que estão totalmente interrelacionados dentro da organização e que interferem totalmente na estratégia, no escopo competitivo que a organização vai adotar. Certo, pessoal? Vamos lá, então, para a próximo slide. E aí eu trouxe aqui alguns conceitos relacionados à cadeia de valor, que nos dizem o seguinte: em termos competitivos, o valor dessa cadeia de valor, como eu digo para vocês, esse valor é um montante, ele é em dinheiro, é o montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa lhes fornece. E esse valor é medido pela receita total
que é o reflexo do preço que o produto de uma empresa impõe e as unidades que ela pode vender. Então, não só eu tenho ali a receita total, né, que é composto por custo de matéria-prima, custo de mão de obra, também custo de matéria-prima, custo de mão de obra, custo CIF, né, que são custos indiretos de fabricação. Então, eu tenho que são rateados, né, de acordo com o número, são rateados, ou seja, divididos pelo número total de produtos produzidos em um determinado período. Então, eu tenho todos esses, esses valores que incidem, né, na minha receita total, que vão incidir sobre o preço final do produto. Dentro dessa ideia, a cadeia de valores exibe o valor total e consiste em margem e atividade de valor. Então, vamos ver o que é essa margem e essa atividade de valor. A margem é a diferença entre o valor total, né, tudo que custa, quanto que custa o valor total de todos esses custos, que eu acabei de citar, mão de obra, matéria-prima, custos indiretos, quanto que custa e o custo coletivo da execução das atividades de valor. Então, é o valor total desses itens mais o custo coletivo da execução das atividades de valor, que são. O que são as atividades de valor? São as atividades física e tecnologicamente distintas, por meio das quais uma empresa cria um produto valioso para os seus compradores. Elas são divididas em dois tipos: atividades primárias e de apoio. Então, lembram que eu comentei com vocês dos processos e das atividades internas da organização, que são necessariamente, elas precisam ser conhecidas e racionalizadas? É isso. Agora nós vamos ver uma figura muito interessante dentro dessa teoria, que vai nos expor como funcionam as atividades primárias e as atividades de apoio. Então, aqui nós temos a figura da cadeia de valores genérica. Não é genética ali, é genérica. Depois eu vou arrumar, pessoal, para vocês. É que eu digito muito rápido e acabo, às vezes, até digitando errado. Dentro dessa ideia das atividades de apoio da organização, nós temos aqui a infraestrutura da empresa, a gerência de recursos humanos, o desenvolvimento de tecnologia e a aquisição, certo? São atividades de apoio. Apoio de quê? Apoio às atividades primárias da organização. E quais são essas atividades primárias? Estão aqui, ó, no sustento, no caso, no eixo, né, das atividades de apoio. Ou seja, logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas e serviço. E aí essa figura é interessante porque aqui, ó, ela não está, essas linhas elas não dividem, tá, pessoal? Aqui está querendo, esses pontilhados aqui, eles querem dizer que todas essas atividades de apoio, elas atendem a todas as atividades primárias, sejam elas logística interna e externa, operações, marketing, vendas e serviço. Então, é necessário para que eu crie valor ao meu produto ou serviço, à minha organização, dependendo da estratégia competitiva que eu vou utilizar, seja ela vantagem de custo ou diferenciação, que eu tenha conhecimento sobre as atividades que compõem, ou microatividades, né, que compõem cada uma dessas atividades primárias. Eu, possuindo domínio sobre essas atividades primárias e tendo conhecimento, né, sobre essas atividades de apoio, e essas atividades de apoio dando suporte de fato para as atividades primárias, eu consigo estabelecer uma cadeia de valor racional que vai agregar de fato valor ao meu produto, independente da estratégia competitiva que eu vá adotar. Então, eu vou ter uma vantagem competitiva sobre as demais empresas concorrentes no mercado que a minha empresa compõe, certo? Aí eu trouxe aqui, eu não vou ler, tá, pessoal? Mas eu vou deixar os slides lá para vocês sobre a identificação das atividades de valor. O que é a logística interna? O que são as operações? A logística externa, marketing e venda, serviço, não é nada fora do normal. Logística interna é recebimento, armazenamento, distribuição de insumos no produto, como manuseio de material, armazenagem, controle de estoque. Enfim, depois vocês poderão dar uma olhada com mais atenção, mais devagar, para vocês lerem mesmo, para identificar de fato o que é cada uma dessas atividades, tanto as primárias quanto as de apoio, que são aquisição, desenvolvimento de tecnologia, gerência de recursos humanos e infraestrutura da empresa, tá? Bom, ainda, pessoal, dentro desse contexto,
nós temos os tipos de atividades, tá? Dentro de cada categoria de atividades primárias e de apoio, existem 3 tipos de atividades que desempenham um papel diferente na vantagem competitiva, tá? Então, dentro de cada uma daquelas atividades ali, sejam elas primárias ou de apoio, em cada um daqueles itens, eu tenho 3 tipos de atividades diferentes. A primeira é a atividade direta, a segunda é a atividade indireta e a terceira é a garantia de qualidade. E aí, o que quer dizer isso, atividade? Dentro de cada um daqueles ali tem direta, indireta e garantia de qualidade? Sim, dentro de cada um dos setores é necessário observar estes itens dentro de cada uma das atividades primárias e de apoio. Então, o tipo de atividade, né, direto são atividades diretamente envolvidas na criação de valor para o comprador, como, por exemplo, a montagem, fabricação de peças, operação da força de vendas, publicidade. É quando eu tenho uma atenção, né, diretamente envolvida para a criação de valor para o comprador. O indireto são atividades que tornam possível a execução das atividades diretas, como, por exemplo, manutenção, programação, operação de instalações, gerência de força de vendas, administração de pesquisa, ou seja, atividades que não são diretamente ligadas, né, à fabricação e à venda dos produtos, mas que garantem que essa fabricação e venda de produtos aconteça, através de uma manutenção, através de uma gerência de vendas, de pesquisa, certo? E também a questão da garantia da qualidade, onde é um tipo de atividade, né, que garante a qualidade de outras atividades, como, por exemplo, monitoramento, inspeção, testes, revisão, verificação e ajuste de forma. A garantia da qualidade, Porter deixa bem claro, não é gerência de qualidade, não é para programar a qualidade nos produtos ou serviços ou processos da organização. Não, ela tem uma função fiscalizatória, de monitoramento, inspeção, testes, revisão contínuos para garantir, né, para garantir, justamente, garantia de qualidade, para garantir a qualidade do produto final. Certo? Esses são os tipos de atividades, então, 3 tipos de atividades que compõem cada um daqueles itens ali, das atividades primárias e de apoio, que são esses que a gente acabou de ver. Certo? Bom, ainda dentro da temática da nossa aula, que é vantagem competitiva e cadeia de valor, eu trago para vocês a definição de cadeia de valor, né? Eu trago uma foto ali de uma máquina em uma indústria de celulose, de papel. É mais para ilustrar mesmo, né? Mas para a gente ver como funciona essa dinâmica. Para diagnosticar a vantagem competitiva, é necessário definir a cadeia de valor de uma empresa para competir em um mercado particular. Eu comentei com vocês, lembra o exemplo lá das lojas de calçado? No comércio de Santo Livramento? Elas compõem um mercado específico dentro desse comércio. Tá? Então, é necessário definir essa cadeia de valor para que a empresa precisa definir muito bem quem são seus fornecedores, quem são seus canais de distribuição e também a sua lógica interna para poder saber como competir em um determinado mercado. A definição de atividades de valor relevantes exige que atividades com economias e tecnologias distintas sejam isoladas. Funções gerais de produtos, o fluxo de pedidos ou o fluxo da papelada pode ser útil nesse processo. A subdivisão de atividades pode proceder até o nível de atividades cada vez mais estreitas, que são, até certo ponto, distintas. Por que isso? É aquilo que eu tinha falado com vocês. Das empresas entenderem quais são os seus setores internamente e entenderem quais atividades que correspondem a cada setor. E proceder, no caso, né, subdividir essas atividades até um certo ponto, tão estreitamente, que chegue numa micro atividade, assim, em atividades que muitas vezes passam despercebidas, como eu falei para vocês, de maneira automática e tudo mais, elas passam tão despercebidas que muitas vezes elas estão elevando um custo, ou elas estão causando algum gap, algum problema, estão trancando o processo, para que não ocorra de maneira natural. Então, por isso é necessário o entendimento das atividades até ao mínimo das suas microatividades.
como exemplo, eu trago aqui, né, cada máquina em uma fábrica poderia ser tratada como uma atividade independente. Então, ela traz essa ideia. A ideia de subdividir as atividades é isso. Eu vou pegar uma máquina ou um processo dentro de uma organização e vou escrever todas as etapas que compreendem, todas as atividades que compreendem o processo de funcionamento dessa máquina, por exemplo, de fabricação de papel. E eu preciso entender que esse processo que essa máquina desenvolve dentro da organização, ela é uma atividade isolada. E o processo de outra máquina, mesmo que seja a mesma máquina, é outro processo isolado. E assim eu analiso cada um desses processos, cada uma dessas atividades, esse conjunto de atividades dentro da organização, para que eu possa ter uma visão, então, específica e mais abrangente da empresa. Certo? Essa é a ideia. Mas lembrando, né? Não olhar a empresa como um todo. Por exemplo, eu vou fazer só o processo dessa empresa, dessa máquina aqui, e bom, já que todas as máquinas são iguais, eu tenho 3, 4 máquinas na empresa, é geral. Não, por isso que Porter nos diz que é necessário observar cada um dos processos, as subdivisões dessas atividades dentro de cada processo, de maneira única, para que eu possa, então, obter vantagem lá na frente, obter a vantagem competitiva sobre as demais empresas concorrentes. E aí, a subdivisão de uma cadeia de valores genérica é isso aqui, pessoal. Por exemplo, aqui ele traz a subdivisão de atividades do setor de marketing e vendas. Então, dentro do setor de marketing e vendas, eu tenho gerência de marketing, tenho publicidade, administração da força de vendas, operações da força de vendas, literatura técnica e promoção. Então, vejam, dentro de cada um desses itens, é necessário eu entender quais são todas as atividades que compõem cada um desses itens, para que eu possa, então, começar a desenvolver estratégias para a minha empresa alcançar a vantagem competitiva. Entendido, pessoal? Aqui, ele traz o exemplo da cadeia de valores de um fabricante de copiadoras. E aí ele traz aqui, ó, a gerência de recursos humanos, quais são as atividades que compõem a gerência de recursos humanos para cada um dos itens, para cada uma das atividades primárias. Então, eu não tenho gerência de recursos humanos para logística interna, nem para logística externa, mas para operações eu tenho recrutamento e treinamento, para o marketing e vendas eu tenho recrutamento, para o serviço eu também tenho recrutamento. Então, por isso que é necessário nós percebermos como as atividades, tanto de apoio e as primárias, estão interligadas dentro da organização e como uma dá suporte à outra, suporte às atividades da outra, certo? Desenvolvimento de tecnologia. Desenvolvimento de tecnologia dá apoio a todos os setores, percebam? Bem como aquisição. Então, assim nós vamos constituindo nossa matriz, né, da cadeia de valor e compreendendo como os setores da organização eles se interrelacionam, como eles podem contribuir um com o outro, e isso aqui é aquilo que eu estava dizendo lá no início da aula, é compreender os processos, compreender as atividades que são desenvolvidas em cada um dos setores da organização, setores estratégicos da organização, para que então eu possa ter uma visão geral sobre a empresa e então elaborar estratégias, verificar o que é mais eficiente e eficaz para a minha empresa. É a vantagem de custo ou é a diferenciação? Eu vou ver isso de olho, olhando, ou eu vou decidir aleatoriamente? Não, nenhum dos dois. Eu vou analisar as atividades primárias e de apoio, vou analisar a minha cadeia de valor, né, são os meus fornecedores, meus canais de distribuição e o meu público-alvo. Vou analisar tudo isso em conjunto para determinar se a minha empresa ela precisa mais concorrer no mercado concorrencial com uma vantagem competitiva de vantagem de custo ou uma vantagem competitiva de diferenciação. É isso, é assim que funciona, é assim que as organizações, que vocês, futuros administradores, vão conseguir determinar qual é a posição estratégica que a empresa em que vocês futuramente venham trabalhar vai ocupar dentro de um determinado mercado, diante dos demais concorrentes que existem e compõem também esse mercado. Certo, pessoal? Fico claro, então. Obrigada pela aula de hoje, eu espero que tenha ficado claro.
É um tema não é difícil, tá, pessoal? É mais vocês questão de prestar, de verem o passo a passo mesmo, tá? Porque, na verdade, assim, não é uma cadeira teórica, é uma cadeira prática de como aplicar a estratégia nas organizações. E aí, claro, a gente acaba tendo que ver, né, definições e tudo mais. Mas o que eu queria colocar a vocês é que essa cadeira, ela é justamente bem dinâmica, né? Onde nós conseguimos, ou pelo menos a ideia, né, que eu quero propor para vocês, é de nós conseguirmos perceber de que maneira nós aplicamos a estratégia de fato. A estratégia não é só fazer análise SWOT, que também é um item, análise a matriz fofa, né? Que também é um item da estratégia. Não é só elaborar missão, visão e valores, que é um dos itens principais da estratégia, mas como aplicar, como entender as organizações às quais nós pertencemos e como fazer com que ela crie uma cultura de se posicionar estrategicamente diante das demais concorrentes. E isso não é só para as indústrias grandes, isso também é para a pequena empresa, para a média empresa, que normalmente não tem essa. Muitas vezes nós não vamos encontrar, né, uma gestão profissionalizada. Então, por isso é necessário nós sabemos como fazer com que as empresas se posicionem. É conhecendo a empresa internamente e também a cadeia de valor que a rodeia, com os fornecedores, canais de distribuição e compradores. Certo, pessoal? Na aula por hoje é só. Eu espero vocês, então, na próxima aula. Até mais, onde nós vamos tratar sobre vantagem de custo e diferenciação. Certo, pessoal? Tchau, tchau.